Meu nome é Rubens José Guimarães, eu sou professor de cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, professor titular, e tenho trabalhado com o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, o nosso consórcio Pesquisa Café. E algumas ações que temos realizado junto a esse consórcio é o trabalho com anatomia, fisiologia e bioquímica no cafeeiro. Esses estudos fisiológicos, anatômicos e de bioquímica, eles são importantes como uma ferramenta a mais, uma tecnologia a mais, ou seja, tanto eu posso utilizar essa tecnologia para estudos, por exemplo, de pré-melhoramento genético, analisando antes ou inicialmente a planta internamente, procurando saber se ela tem condições, se ela tem estruturas que possam facilitar uma resistência à praga, doença ou mesmo uma resistência à seca. Também nós podemos usar esses estudos anatômicos, fisiológicos e bioquímicos para coisas mais práticas. Por exemplo, analisando um café antes e após a poda e qual foi a adaptação que houve da planta em relação a esses estímulos, tanto do meio ambiente quanto de qualquer manejo que a gente venha fazer. Então, nessa linha de estudos apoiados pelo Consórcio Pesquisa Café, é que a universidade tem trabalhado e conseguido alguns avanços. E que nós vamos pedir ao professor Evaristo, que é o nosso especialista da área aqui da Universidade Federal de Lavras, para falar um pouco para nós sobre esses avanços e os resultados alcançados até aqui. Meu nome é Evaristo Mauro de Castro, sou professor da Universidade Federal de Lavras, sou responsável pela área de estrutura interna dos vegetais e com esse estudo dou suporte a várias pesquisas aplicadas. Uma delas é com o consórcio de café, com vários genótipos de café, selecionando várias características estruturais para dar suporte ao melhoramento genético do cafeeiro. E dentro desse trabalho, nós já selecionamos alguns genótipos que têm a espessura da cutícula e da parede das folhas mais espessa, com isso dificultando a penetração desses patógenos na folha. E outro trabalho importante que nós realizamos foram com fator de água. Então nós vimos vários cafeeiros com resultado sensível e tolerante à seca pela estrutura interna do vegetal. Então, baseado na estrutura interna do vegetal, nós conseguimos separar vários genótipos para o melhoramento genético, somente com a estrutura interna. Em relação ao déficit hídrico, vários genótipos modificaram até o seu sistema vascular, como aconteceu em alguns genótipos, que eles diminuíram o tamanho dos vasos durante a seca, um estresse moderado e um estresse severo, diminuíram o tamanho dos vasos, aumentaram o número de vasos e com isso evitou a embolia e prejudicando todo o metabolismo do vegetal. Então, baseado na estrutura, tanto foliar como radicular, nós já conseguimos vários genótipos para resistência a patógeno, principalmente ao ferrugem, e resistente ao déficit hídrico. Aqui nós temos a superfície adaxial e aqui a superfície abaxial. Essa cutícula aqui, que fica em cima da epiderme, alguns genótipos, a espessura alguns genótipos de espessura foram muito grandes e com isso impediu o ataque de alguns patógenos, principalmente do ferrugem. Então selecionamos alguns clones em relação aos tecidos internos da folha, a espessura da cutícula. Com essas características anatômicas, nós selecionamos alguns materiais para o melhoramento genético. As folhas do cafeeiro, do genótipo café, foram fixadas e incluídas nesse material com historesina, colocada nesse micrótomo e colocado nesse micrótomo, e a gente vai fazendo corte seriado para a montagem da lâmina,
para a gente analisar as estruturas internas do cafeeiro. Baseado nessa estrutura interna do cafeeiro, a gente vai ver qual o genótipo que é resistente aos patógenos, principalmente ao ferrugem, e quais os genótipos são resistentes à seca. Pela estrutura interna vegetal, a gente consegue indicar quais os possíveis genótipos para o melhoramento genético do cafeeiro. Alguns resultados da estrutura interna do cafeeiro, como a gente está analisando essa lâmina aqui, alguns genótipos teve essa espessura da cutícula, conforme eu mostrei no campo, bem espessa, as paredes bem espessas. Então esse genótipo me indica que ele é resistente ao ferrugem. E várias estruturas internas, vários tecidos internos, a gente faz essas medições, faz análise estatística para dizer qual o genótipo que é mais resistente ao ferrugem. Alguns dados já foram apresentados. E baseado nessas camadas, essas medições dos tecidos também, a gente faz as indicações das diferenças possíveis entre as estruturas internas para indicar se um genótipo é resistente a algum patógeno, se ele é tolerante ou sensível à seca. E nós fazemos também cortes transversais da raiz. Esse aqui é um corte transversal do caule. Esse é um corte transversal da folha, mostrando um genótipo resistente com a cutícula espessada, uma epiderme espessada, sendo uma barreira à penetração da ferrugem na folha do cafeeiro. Essa é uma imagem de um corte, de uma seção transversal de uma raiz de cafeeiro, aonde foi testado se ele é tolerante ou resistente ou sensível à seca. E pelos resultados dos vasos do xilema, esse aqui é um corte transversal, esses são os vasos do xilema, à medida que aumenta essa quantidade de vasos do xilema e diminui essa espessura, alguns genótipos são o quê? Tolerante à seca. Tá? Então, baseado na estrutura interna, a gente pode falar que houve uma modificação dos vasos do xilema, com isso diminuiu a espessura, aumentou o número de vasos, com isso evitou embolia quando o solo está quente. Então a gente indica esse genótipo como um genótipo que possivelmente é tolerante à seca. Então, baseado nessa estrutura interna, a gente caracteriza o genótipo para indicar ao melhoramento do cafeeiro. Essa tabela aqui é um resultado de pesquisa realizada aqui sobre minha coorientação e a variabilidade genética em genótipo de cafeeiro resistente ao ferrugem utilizado em programas de melhoramento. Então, nós temos esses híbridos todos aqui, e nós selecionamos esses dois materiais aqui, esses dois genótipos aqui, que são o quê? Materiais visando a resistência do ferrugem. E dentro desses híbridos aqui, os que apresentaram as melhores médias baseado na estrutura interna do vegetal. Então, tem vários trabalhos já que desenvolvemos aqui dentro da UFRA, em muitos casos, as características anatômicas são responsáveis pela resistência das plantas ao estresse biótico e ao estresse abiótico. Esses trabalhos estão sendo desenvolvidos. E desenvolvemos outros trabalhos também que já foram publicados, a anatomia foliar e o potencial hídrico na tolerância de cultivares de café resistente ao estresse hídrico. E tem vários trabalhos, e desses trabalhos nós vimos que essas cultivares aqui são fatores indicativos, são fatores anatômicos indicativos para a seleção de materiais
tolerante ao déficit hídrico em áreas aptas ao cultivo, porém com algumas restrições hídricas. E temos também vários trabalhos em andamento, outros resultados estão em fase de redação e vários outros trabalhos que nós estamos acabando de escrever agora em relação ao cafeeiro. E para finalizar nosso trabalho, a gente sabe que os fatores ambientais, eles modificam a estrutura interna do vegetal, modificam o seu funcionamento, e essas variações a gente consegue, com o estudo anatômico, indicar quais são os genótipos que conseguem mudar a sua estrutura interna, conseguem mudar seu funcionamento, para que a gente possa empregar num programa de melhoramento do cafeeiro.